Bom, pessoal, definitivamente bom dia a todos, tá? Quero agradecer vocês que já estão presentes aí. Se travar, vocês me avisam, tá? Pode me avisar aí a questão tanto da imagem como também da voz. Pode acontecer de travar, tá? Mas nós vamos lá, vamos iniciar nossa aula de hoje. Como eu falei para vocês, é uma aula aí bem detalhada. Hoje a gente vai falar um pouquinho de imposto de renda, e também nós vamos falar um pouquinho aí sobre já lançamentos, tá? Para quem baixou a aula e viu mais ou menos o que nós vamos fazer hoje, tá? Então, vamos iniciar. Então, eu acredito que agora não vai dar nenhum problema, né? Mas se der algum problema aí, pessoal, a gente vai estar aí tentando contornar essa situação, tá? Quando travar, sempre eu aviso, não sei se todo mundo viu aí, eu mandei o recado no grupo. Pessoal, tá travando o notebook, tô reiniciando e tal. Mas tem tudo a ver também com a questão da internet, tá? Então, às vezes o computador é muito bom, mas é o que a internet que manda, tá? Então, vocês podem ver que, às vezes, essa questão aí de você abrir a câmera ou o microfone, né? O microfone nem tanto, mas a câmera exige um pouco mais de resolução da internet, né? Exige uma banda a mais aí, como eu falei para vocês, usando 3 computadores aqui usando internet, então dá essa interferência também no meu aqui, que é o Wi-Fi, né? Fica um pouco mais fraco, vamos dizer assim. Pelo cabo, eu acredito que ia agilizar um pouco mais, tá bom? Então, obrigado aí pela presença da Daiane, a Eva, a Sara, né, a Josiane, o Pablo, tá? Não sei se tinha mais alguém, mas acredito só vocês até agora, né? Lembrando que essa aula ela vai ser posta depois no Portal Cigar, e automaticamente nós vamos fazer aí a enquete para quem não está acompanhando, tá ok? Pessoal, vocês leram o artigo? Sexta e sábado, fizeram o resumo, entregaram, gostaram de ler? Sim, professor, fizemos. Quer dizer, eu Beleza. fiz, né? Gostaram O meu eu da mandei leitura? por e-mail de sábado e o outro Sim. eu mandei no Siga. Eu vi lá, a Então, eu, Josiane. eu, eu gostei, assim, mas, É. sei lá, para mim parece que não estava tão especificado, né? Porque, que nem o nome já diz lá, a importância, né? Uhum. Da área rural. Mas não estava tão especificado assim qual que era a importância, né? Faltou Relatou, alguns assim, detalhes. bastante as coisas que a gente já viu, né? As teorias, né, que a gente Sim. já viu até agora, né? Aham. Faltou Então, alguns assim, não detalhes, achei então, muita do coisa de artigo. novo lá, né? Uhum. E o segundo artigo de sábado? A importância para o Brasil. Então, é a importância para o Brasil no caso dos produtores, né? Lá, Isso. dos produtor rural. Eu gostei dele também. Aham. Eu Faltou alguns gostei dele detalhes, também. né? Alguns artigos. Sim. Querendo ou não, Josiane e os demais, os artigos eles têm às vezes essa metodologia que falta alguma informação. Por isso que eu passei para vocês, porque tem aluno que não fez TCC, tá? Eu acho que a Josiane já fez, teve mais gente que já fez. A importância da leitura, porque através da leitura dos outros artigos, você começa a observar o seu, né? Então, são essas questões que a gente sempre passa para o aluno. É claro que sexta-feira foi aí um ponto facultativo, e a coordenação pediu que a gente não desse, vamos dizer assim, exatamente aula síncrona, mas passasse uma atividade, e a gente viu aquele artigo como o mais adequado para passar para vocês. É claro que falta informação exatamente, mas vem de importância, né? A leitura é essencial. Então, quando a gente fala a questão da gente ler, a gente começa a compreender os erros dos outros, né? Às vezes a gente lê o nosso trabalho e a gente não consegue ver, não é assim? Então, o TCC da gente, a gente sempre passa para os demais para fazer essa leitura, que a gente não acha os erros. Exatamente, falta um pouco de informação. Era isso, né? Essa questão da importância, tanto da importância, né? Mas eu acredito que seria um trabalho um pouco mais, poderia trazer um pouco mais de benefício na leitura, tá? Mas é isso que a gente quer que vocês não só leiam e façam o resumo, mas façam a crítica também do artigo, tá bom, pessoal? Então isso é importante, tá, Josiane? Então a gente vê que realmente a gente viu que vocês leram, fizeram um resumo, porque o intuito não é só fazer o resumo para ganhar presença e tanto ganhar pontuação, mas para vocês verem que até os artigos, vamos dizer assim, com reconhecimento, tanto da USP, da Unesp, exigem ainda um pouco mais de dedicação por parte desses pesquisadores, tá? Tá passando a informação,
tá? Mas está valendo, é uma questão aí que eu passei para vocês, que está ligada à nossa disciplina, para vocês compreenderem sobre essa questão, ok? Bom, Acho que também, né, prof? Na é, verdade, assim, devido os artigos não serem muito extensos, né, que era sim, 22 páginas isso, cada um, né? Então, daí o autor não consegue passar, tipo assim, em detalhou, detalhes, né, tudo o que isso, teria que ser proposto ali, né? Mas às vezes exato. por causa mesmo que o artigo é pequeno, ele é simplificado, né? Não é Uhum, extenso, né? exatamente. Vocês, a falar nisso, vocês já estão fazendo artigo ou ainda a monografia, o TCC2? O meu foi monografia, né? Mas só que Ah, depende do professor. uhum, A gente pergunta, né? O que quer fazer, mas o meu orientador, ele sugeriu que fosse monografia, né? Ele gostava de trabalhar com monografia. uhum. Que tem vamos dizer assim, um limite de lauda maior do que um artigo, né? Tem artigo e você Isso. trabalha com 10 páginas, né? 12 Uhum. páginas, então Não, o meu TCC deu, acho que 75 páginas, é mais ou menos. porque como era cálculos, né? Eu fiz Uhum, relacionado à área rural, mas analisando as empresas rural, mas fazendo aquela, esqueci o nome agora, aquela matéria, esqueci. você fala de sistema O professor Éder Bassan, Éder ele dá, Bassan. não tem? A Isso. análise das demonstrações? Análise, isso. Aham, eu fiz Sim. análise das demonstrações de 3 empresas da área rural listadas na Bolsa de Valores, né? Então, aí Entendi. tinha bastante tabelas de cálculos, gráficos, essas coisas, então deu Uhum. um pouquinho de página elevado. São empresas de capital aberto, né? Que você pegou lá as demonstrações Isso, financeiras e fez análise. isso, Tá. aham. Não, tranquilo. É o que eu falo, né? O artigo é para você ler e fazer uma crítica também, tá, pessoal? Porque, é, igual falando para vocês, a gente, nessa temporada também, como a gente ministra aula, como a gente está estudando também, né? Estamos aí na questão do mestrado, e às vezes a gente lê artigo que os professores passam e realmente a gente nota, né? Esses problemas que existem, tá, José? Não de falta de informação, às vezes informação errada, a gente pegou alguns artigos assim que a gente corrigiu, mas isso faz parte da gente fazer uma leitura, né? Fazer aí basicamente uma análise dentro do artigo e não só fazer o resumo, porque a parte importante ali do artigo é o quê? É o objetivo, né? Tanto o objetivo geral, né? O objetivo específico, a metodologia, e se foi alcançado. É isso que a gente analisa. Mas é claro que falta ainda informação, tá? Eva, quer falar algo, Eva? Não, professor, abri sem querer aqui, mas eu ia falar assim. Eu não sei se é porque eu li os dois artigos em seguida, assim, mas eu achei que um parecia muito com o outro, assim. Eu até fiquei confusa. Uhum, Será que eu tô fazendo o resumo? Né? Então, não sei se é porque, assim, eu comecei a ler um, aí li, como o outro tava lá para ler, eu já li também, mas eu uhum, achei muito parecido, assim, os dois, assim. uhum. Parecia que não tinha tanta diferença, não sei, né? Se é porque eu li em seguida, eu não sei, parecia que eu tava lendo a mesma coisa. Uhum. Tem um que é a importância para o produtor e a importância para o Brasil, tá? Basicamente, algumas, vamos dizer assim, referencial, eles se baseiam iguais, tá? Mas existe algumas diferenças, que é mais a importância do produtor rural e a questão do produtor rural relacionada à questão do Brasil, tá? A sua produção. Mas é importante que vocês leiam, tá, pessoal? O intuito não é só a gente colocar lá o artigo, o aluno, igual eu falei para vocês, sempre leiam, né? Tira um momentinho aí, não é muita folha, dá uma lida, faça crítica, né? Porque isso vai aprimorar o conhecimento de vocês. Não só a gente lê por ler, né, como obrigação, mas é importante a gente fazer essa leitura aí, tá bom? Pessoal, mas vamos lá então, vamos entrar na nossa aula hoje, né? Deixa eu compartilhar com vocês aqui a tela e basicamente vamos falar um pouquinho aí sobre o imposto de renda na atividade rural, tá? Depois nós vamos ter aí alguns cálculos que a gente viu aí na última aula, que eu demonstrei para vocês, e é claro que vocês vão fazer posteriormente uma atividade baseada nisso, tá? Deixa eu só ver aqui. Professor, Oi. vai preencher a chamada hoje?
Ó, vamos fazer o seguinte, Josiane, como eu já tirei um print da tela, como a gente Sim. já começou atrasado aqui, né, um pouquinho atrasado por causa da internet, eu vou só, no final eu tiro um print, aí não precisa vocês, porque vocês estão em poucos, então eu consigo ver quem está presente, tá bom? Mas quando tiver bastante, aí a gente precisa que coloque o nome, tá ok? Então vamos lá então, só um minutinho, pessoal. Bom, pessoal, então acredito que vocês todos estão vendo aí na tela. A gente vai falar um pouquinho do imposto de renda e depois nós vamos ter um exercícios aí de lançamentos, né? Fechamentos até uma DRE. Eu acredito que vocês viram aí. Não apareceu a questão do balanço, mas posteriormente a gente vai fazer também da atividade rural, tá? Deixa eu só aumentar a tela aqui para ficar melhor, tá? Então, só lembrando aí, se travar, vocês me avisam, tá? Pessoal, então vamos falar um pouquinho. Mas antes da gente começar, eu pergunto: alguém já fez imposto de renda? Já fez uma declaração aí, conseguiu fazer? Pode ser de pessoa física, sem ser produtor rural, né? Que também é pessoa física. Mas alguém já fez conseguiu fazer uma declaração de imposto de renda completa? Não deu nenhum problema? Alguém aí tem ideia? Já fez? Sim, prof, eu já fiz. Já Na verdade, fez? acho que faz 2 anos que eu faço do meu esposo, né? Ele é Uhum, professor. Daí esse ano eu já fiz dele e de mais 2 pessoas físicas também. Agora de uhum, produtor rural eu não cheguei a fazer, mas o professor Vander César deu um curso, né, esses dias para trás, sim. e lá ele gravou alguns vídeos, né, sobre a declaração do produtor rural, né, que é diferente. Mas na Uhum. verdade eu não cheguei a testar, né, a do produtor rural ainda. Sim, exatamente. A gente não vai chegar a fazer, mas a gente vai falar para vocês como que se faz, né? Qual que é os métodos que utiliza, tá, pessoal? Então a gente não vai chegar a fazer declaração aqui, até porque a declaração nada mais é do que um mini curso posterior. Às vezes os professores disponibiliza, como que teve aí a questão do Vander César, né? Que falou um pouquinho sobre a pessoa física, né? E também a pessoa física produtor rural, tá? Então, assim, para quem aprende, pessoal, para quem faz o curso, pode depois ter um rendimento, né? Eu acredito que a Josiane já teve aí cobrou para fazer essa declaração, não cobrou muito, mas cobrou pouco, já teve aí um rendimento por ter feito essa declaração. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque qualquer coisinha que você lança lá, se você não tiver conhecimento, basicamente cai na malha fina, tá, pessoal? E aí a pessoa fica marcada, né? Infelizmente tem essa questão. Então é importante vocês fazerem curso. Vocês podem ver que nessa temporada tem escritórios que ganham muito e muito, né, fazendo declarações. Por quê? Porque se a gente for perceber, tem declarações bem simples, mas tem algumas que são mais complexas, tá? Então é importante a gente conhecer, tá? Pessoal, como que funciona o imposto de renda para produtor rural, né? Então a gente pode dizer que o produtor rural, para saber se está obrigado a declarar o imposto de renda, né? Primeiramente é necessário analisar o seu faturamento, tá? Como uma pessoa física também. Então a gente pode falar o produtor rural, pessoa física, é necessário ele saber o quanto ele faturou dentro de um ano, tá? Por quê? Porque isso, né, se trata de um tributo sobre o que você ganha. Então, por isso a declaração do imposto acompanha essa questão da evolução patrimonial. Lembrando, quanto mais você ganha, mais você paga, tá? Para este ano de 2021, pessoal, aqueles que atuam na zona rural, né, com receita bruta anual de 142 mil, precisaram fazer a declaração, tá? Então, esse conteúdo eu acredito que seria antes da entrega da declaração, porque falou aí sobre a questão, precisam, né? Ou seja, precisaram fazer a declaração. Faturamento, pessoal, 142 mil.
R$ 798,50. Então, o produtor que teve esse faturamento com venda de saca de soja, com venda de bovinos, né, ou outro tipo da zona rural, era necessário fazer a declaração. Por quê? Porque existem, né, algumas regras especiais voltadas para o produtor rural, tá? Como, por exemplo, as alíquotas em si, elas são diferenciadas, e tem a questão da possibilidade de isenção de impostos em caso de prejuízo, como a gente já estudou um pouquinho sobre os prejuízos na lavoura. Por exemplo, que o produtor tenha, ele pode declarar como prejuízo e automaticamente ele não paga imposto, tá? Então o valor seria 142 mil. Para contar com essas regras, pessoal, é preciso entender o que o produtor rural precisa desenvolver as atividades que vão além das tradicionais agricultura e pecuária. Então, quando a gente fala ter em mente o que fazer, né, o que declarar, é saber também o controle, né? Por quê? Porque hoje muitos produtores, principalmente produtores pequenos, eles não têm esses controles, né? Às vezes pega a nota lá, joga de qualquer jeito, depois procura e não acha, aí tem que pegar uma segunda vez. Produtor rural, pessoal, também é uma empresa, né? Então, o produtor rural ele é uma empresa, porque ele vai ter uma compra, aquisição, ele vai ter venda, e é importante ter a questão desse controle, tá? Então, além das tradicionais agricultura e pecuária que a gente fala, tem a questão da pesca artesanal, né? A piscicultura, tem exploração e extração animal e vegetal, tem a suinocultura, apicultura, avicultura e muitos outros itens que a gente pode dizer, tá? Então, para declarar também, pessoal, é necessário escolher a opção de como calcular a declaração que pode, né? Ser por meio da declaração de imposto de renda, que é o mais comum a gente fazer, ou aquela declaração de imposto de renda pessoa jurídica, tá? Que aí tem alíquotas diferenciadas, tá? E aí a gente vai diferenciar algumas outras opções, ok? Então, pode-se calcular esse imposto de renda como pessoa física, aquela que atua na agricultura, isso é importante, tá, pessoal? Por quê? Porque através dessa declaração, ela pode ter aí a liberação de empréstimos bancários, tá? Por quê? Porque aquela renda que ela tem lá na fazenda, no sítio ou na chácara, automaticamente vai, vamos dizer assim, justificar, né, a questão do pedido do financiamento, do empréstimo. Então, a declaração é muito importante, apesar que muitos não fazem, né? Eu tenho colegas meus agricultores pequenos que a gente orienta eles a fazerem, né? Por quê? Porque eles não têm registro em carteira, né? Eles não têm outro meio de declarar o seu rendimento. E a declaração de imposto de renda, ela te ajuda, ela agiliza, tá? Então, a gente pode dizer que a questão desse imposto, né, ele pode ser calculado tanto para quem atua na agricultura, pecuária, extração e exploração vegetal e animal, também a transformação de alguns produtos decorrentes das atividades rurais, tá? Então, assim, se o produtor optar por declarar como pessoa física, ele deverá ser apurado pelo livro Caixas, o livro Caixa e Receitas, tá? Então, por outro lado, na forma mais simplificada, o que a gente vê aí, temos a questão da escrituração do livro Caixa, tá? Então, basta aplicar um percentual de 20%, cerca de 20%, sobre a receita bruta que ele teve e comprovar o resultado por meio de documentos da empresa, tá? Então, basicamente, como a gente pode dizer, a questão do livro Caixa, escrituração do livro Caixa, acredito que o professor Wander César falou, mas é importante vocês fazerem curso, para quê? Para saber como é essa questão, como que eu vou aplicar. É um percentual baseado de 20% sobre a receita bruta do produtor rural, tá? Então, pessoal, lembre-se, né? É preciso ficar atento, por quê? Porque não possuindo, né, essa renda da parte rural de 142 mil, a gente tem que analisar mais um pouquinho também, né? Lembra dos 28.559 que a gente tem aí por pessoa física como obrigação de declarar? Tem que ver isso também, tá? Então, isso a gente pode dizer assim que tem duas formas dele fazer a declaração, tá? Pode ser que ainda sim, né, precise declarar porque se encaixa em outras características. Então, é necessário a gente fazer uma análise, tá? Como um exemplo aí que a gente colocou como posses acima de 300 mil reais. Então, dependendo aí o que você adquiriu, o que você tem que fazer a declaração, tá? Também é preciso cadastrar a ficha da atividade rural, independentemente do valor apurado como produtor rural, tá? Pessoal, lembre-se, né? A gente tem aí algumas características exclusivas para quem deve declarar. Não é só menos ou somente ter aquele faturamento de 28.559 que a gente já ouviu falar. Dependendo também aí os bens que você tem, você é obrigado a declarar. Isso é muito importante, tá?
Já para a pessoa física, pessoal, durante o cálculo é preciso o quê? Observar o regime em que a empresa rural ela vai estar enquadrada. Então, depende, né? Se é uma microempresa, empresa de pequeno porte, se é uma empresa lucro real, uma empresa lucro presumido. Então, nós temos essa questão, né? Das microempresas, empresa de pequeno porte. Então, tem uma tributação aí diferenciada das demais, tá? Por quê? Porque essa de micro e pequena empresa, empresa de pequeno porte, ela é feita pelo Simples. E o lucro real e presumido, ou arbitrado, ele é feito pela uma, vamos dizer assim, uma tributação diferente, um regime diferente, tá? E temos aí alguns critérios para cada regime tributário, tá? Então, para quem não tinha visto, nós temos aí o caso do Simples Nacional. Para a propriedade rural, ser uma microempresa ou empresa de pequeno porte, EPP, né, chamada EPP, tem aí alguns critérios sobre a lei complementar, tá? Para quem não leu, dá uma lida lá, nessa lei complementar 123 de 2006, que fala sobre a questão, né, a necessidade de ter apurado faturamento como microempresa, e aí varia a questão da receita bruta, ou inferior 360 mil. Quando for superior 360 mil e inferior a 4 milhões e 800 mil, aí entra na questão da EPP, né, seria a empresa de pequeno porte, como a gente pode dizer, e aí tem essa questão, né, de optar pela contabilidade simplificada. Então, desses dois modos, pelo Simples Nacional, microempresa, empresa de pequeno porte, nós temos uma contabilidade mais simplificada. Para quê? Para fazer os registros dessas operações, tá? Mas, se for realizada a exploração da atividade rural, devem ter o livro caixa e o livro de registro de inventário. O que é o livro caixa? Pessoal, o livro caixa nada mais é aquele que compõe as receitas, despesas de custeio, investimentos e alguns outros valores que integram o resultado da atividade rural, como eu falo para vocês. Tá? É importante a gente ter em mente sobre isso. Como que eu faço para aprender um pouco mais, professor? Através de cursos, tá, pessoal? Por quê? Porque dentro dessa disciplina a gente passa como que funciona. Mas aí, como vocês já viram, até a Josiane falou, se não me engano, a Eva também, não sei se foi ela que falou, do curso, né? Porque lá fala sobre essa questão da composição, como que eu vou fazer. Lá é na prática. Por isso que é importante, né? A gente ter aí essa análise, tá? Então, às vezes você vai pagar um curso e ele não é tão caro como o retorno que vai vir para você. Então, assim, quando você faz o curso e você não aplica, se torna caro. Mas quando você faz o curso e coloca em prática, você tem aí um rendimento de volta, tá? Temos o livro de registro de inventário, então, onde registra-se todas as mercadorias em estoque. Então, tem essa diferença, né? Quando o levantamento do balanço da empresa rural ou comercial, como a gente pode dizer. Então, se analisa através dessa questão do registro de inventário, tá? Então, se tem duas formas de você fazer a declaração do imposto de renda para produtor, através do livro caixa e também do registro de inventário, tá? Falando sobre o lucro real, pessoal, que já é uma empresa de maior porte, um faturamento muito grande, né, a forma mais simplificada, ou seja, voltada às pessoas jurídicas, desde que sejam observadas alguns faturamentos. Então, nós temos igual ou inferior a 78 milhões, ou até 6 milhões e 500 mil, né, ao mês de atividade ano calendário, quando inferior a 12 meses, tá? Então, você faz essa análise, a questão aí dos 6 milhões e 500 mil por mês, ou total 78 milhões. Então, a declaração de imposto de renda, pessoal, deste ano, né, começou no dia 1º de março, a gente viu aí muita gente correndo para fazer, mas foi prorrogado, né? Sempre o governo ele deixa para entrega até 30 de abril. Mas aí o último dia da declaração desse ano foi 31 de maio, né? Através da pandemia, então prorrogaram aí e teve muita gente ainda que não entregou, tá? E aí vai pagar aquela multa de R$165 lá e alguns centavos, tá? Então, sempre a declaração começa em 1º de março e termina em 30 de abril, tá? Com exceção esse ano, que foi a 31 de maio, tá? Então, até a gente colocou aqui, ó, no ano de 2020, devido a essa pandemia, a Receita prorrogou a data final de envio à declaração, tá? Então, nesse caso, não é bom que o produtor deixe para a última hora, né, para entregar. Por quê? Porque caso de atraso, ele vai ter que pagar uma multa, né, que varia aí até 20% do valor do tributo devido, tá? Então, é importante, pessoal, a gente, para quem for trabalhar na parte rural, orientar o produtor
né, ter aí vamos dizer assim, um controle das suas contas. Isso é primordial para que futuramente não esteja aí problema, tá? E isso é importante, por quê? Porque o produtor rural também é uma empresa. Se a gente for ver, é uma empresa, mesmo que seja uma empresa aí quase individual, mas existe aí altos faturamentos, tá? Por quê? Porque um produtor rural, ele não trabalha com valores pequenos igual quem trabalha numa empresa comercial. Rural, a gente sabe que os valores são bem altos, tá? Declaração de imposto de renda de pessoa física, então a declaração do imposto de renda dentro do ano calendário é obrigatória para quem se enquadra em alguns requisitos legais, tá? Então, no caso aí das pessoas físicas, que a gente pode dizer, os requisitos são todos os brasileiros que se enquadram em qualquer de alguns perfis abaixo que a gente colocou aí, tá? Então, só para vocês terem ideia, a gente fala tanto do produtor como da pessoa física em si, sem ser produtor, tá? Dentro desses requisitos, nós temos aí as pessoas físicas, portadoras do CPF, que é residente no Brasil, e tem rendimentos tributários superior a esse valor que eu falei para vocês aí, ó, 28.559.070. Professor, mas todo mundo que recebeu isso aí e não foi formal, é necessário declarar? Pessoal, nem todo mundo declara quando não é formal, tá? O que seria isso? Questão de você não ter aí recebido um exemplo de pessoa jurídica, que ele não fez formalidade, você recebeu de outra pessoa física, que não teve também uma formalidade. Isso a gente diz assim sempre para o cliente, aquilo que você declarou e foi transmitido lá para o governo, ele vai fazer o confronto das informações. Então é necessário que você faça a sua declaração, por quê? Porque na hora de fazer o confronto, tanto de quem pagou e quem recebeu e não declarou, a Receita vai cobrar, tá? Então é importante. Recebi 28.600, professor, mas não foi declarado nada. Aí fica ao seu encargo, tá, pessoal? Como eu falei, se você não é registrado, se você não tem outro demonstrativo de rendimento, é muito importante vocês fazerem a declaração de imposto de renda. Você pode fazer até como isento, né? Joga lá o valor de R$ 28.559,70, você não vai pagar nada de imposto e você vai ter ali um rendimento basicamente declarado para a Receita. Como eu falei, isso é muito bom, principalmente para que você, no caso, prove que você tem um rendimento. Então, a declaração de imposto, ela vai contribuir, tá? Temos a questão do contribuinte com ganho de capital, direitos e bem alienados, que vai ser sujeito à incidência de impostos, que realizou operações com mercadoria, bolsa de valores e mercados futuros. É necessário a gente ter aí essa visão também, tá? Como a gente fala de pessoa física, entra a questão do produtor rural. Então, contribuintes com rendimentos isentos, tributáveis ou não tributáveis na fonte, cujo total seja superior a 40 mil, tá? Pessoal, alguém sabe aí mais ou menos que tipo de rendimentos são isentos na declaração de imposto de renda? Alguém tem ideia? Que tipo de rendimento que é isento lá na declaração? Vamos ver se vocês estão por dentro aí. Josiane, lembra? Que tipo de rendimento isento vai lá na declaração de imposto de renda? Tem uma ideia? Pode falar, Eva. Rendimentos isentos. Que recebe? São aqueles rendimentos que estão na poupança. Sim, tá? Do banco, né? Isso, que estão lá na poupança que você pega o extrato do banco, tá? Então, são esses rendimentos que você aplica. Tá? Então, são essas questões, tá? São questões básicas, pessoal, mas é importante a gente saber, tá? Então, contribuinte com receita superior aí a 142 mil, no caso, atividade rural, e como eu falei para vocês, eu tenho uma propriedade ou posse de bens de direito, incluindo terreno, ou valor superior a 300 mil reais, eu sou obrigado a declarar, tá, pessoal? E também a questão, né, passou a condição de residente no Brasil e aqui se encontrava no dia 31 de dezembro de 2020. Tem também esses requisitos para fazer a declaração, tá? Então, é importante. Então, para produtor rural, claro que uma chácara, um sítio, uma fazenda tem um valor muito maior do que isso. Então, ele é obrigado. Vai pagar imposto? Dependendo não, tá, pessoal? Se entrar lá nessa classificação aí dos valores de 28 mil, ele não vai pagar imposto, mas ele é obrigado a declarar, tá?
Então, como a gente fala aí, ó, o produtor rural ou qualquer outra pessoa não cair na malha fina, ele deve ficar atento, né? Então, se não possui renda de 142 mil, pode ser que ainda assim precise declarar. Por quê? Porque ainda tem as posses acima de 300 mil, tá? Também é preciso cadastrar a ficha de atividade rural, independentemente do valor que for apurado como produtor. É importantíssimo isso, tá? Pessoal, quem tiver a vontade de trabalhar nesse setor, é um setor aí que está em grande destaque, vamos dizer assim, porque vocês veem, né, a parte da agricultura, pecuária está em alta, e é necessário que tenha aí o produtor uma pessoa responsável para ter esse controle. Por quê? Porque ele não vai ter, né? A gente sabe que o produtor, ele por si só, ele não faz, ele passa para uma pessoa, e a gente tem que estar, né, na prática. Para quê? Para não deixar aí passar essa oportunidade de a gente ser aí um colaborador de um produtor rural, tá? Por quê? Porque quanto mais ele ganha, automaticamente você pode estar auxiliando e ganhar mais também, tá? No caso das pessoas jurídicas, os impostos recolhidos também pela Receita Federal podem ser declarados de forma trimestral ou anual, tá? Como assim? Justamente a pessoa jurídica, ela tem uma diferença, tá, pessoal? Ela pode ser declarada de forma trimestral, tá? As pessoas jurídicas que forem obrigadas a realizar essa declaração, pessoal, se não o fizerem, fica impossibilitada de tirar passaporte, tá? Como abrir contas em banco, tirar outros documentos oficiais e ainda pode sofrer algumas multas, como a gente já sabe aí, como é costumeiro, tá? Os empresários, pessoal, que são enquadrados na categoria de microempreendedores individuais, eles não precisam realizar a declaração do imposto de renda, tá? Ele tem uma declaração específica lá no site do microempreendedor individual, basicamente onde se faz a questão da declaração. É uma declaração diferente da imposto de renda e pessoa jurídica, tá? Então, essa categoria ela é considerada isenta pela Receita. Professor, mas o microempreendedor, ele não é uma pessoa jurídica? Ele é, mas a gente fala o enquadramento da empresa, tá? Eu não sei se alguém aí já abriu um microempreendedor, já fez uma declaração, ela é diferente, ela é no próprio site, que só você declara lá os seus serviços ou a questão da venda de mercadorias. Então, não gera em si um imposto. Quando é que gera imposto? Quando passa daqueles 28 mil, tá? Basicamente, ele tem que fazer duas declarações, tá? Tanto do microempreendedor como da pessoa física. Bom, as categorias, né, de pessoas jurídicas inativas, que são aquelas empresas que não tiveram operação tanto efetiva financeira ou patrimonial, e as pessoas jurídicas ativas, que são aquelas que efetuaram transações com outras pessoas que precisam declarar seu imposto de renda. Bem lembrado, pessoal, empresas inativas, né, pessoas jurídicas inativas, elas são obrigadas a entregar a declaração, mesmo que seja zerada, tá? Diferente da pessoa física. Então, se você for trabalhar com produtor rural, não teve movimentação e é cadastrado como pessoa jurídica, basicamente ele tem que entregar a declaração zerada, tá? Então, para saber mais disso, né, é interessante vocês acessarem aí o site da Receita Federal, por quê? Porque vai ter várias informações, tanto das pessoas que é classificada aí como microempreendedor individuais, pessoas jurídicas ativas, inativas e afins, né? E a gente sabe que essa parte da contabilidade, a gente tem que fazer leituras, interpretações, tá? Então é importante aí, às vezes a gente faz contabilidade, porque a contabilidade, ela tem muito aí lançamentos, a gente fala assim, tem muito cálculo, né? É igual a matemática, a engenharia tem muito cálculo, mas também tem muita leitura para a gente fazer também, tá? Pessoal, dúvidas, perguntas, fiquem à vontade para perguntar, tá? Pessoal, propriedade agrícola como pessoa jurídica, no imposto de renda. Então, a mudança da propriedade agrícola de pessoa física para jurídica tem a vantagem, em geral, de menor tributação, tá? Em algumas situações, a gente pode deixar, falar, né, que pode ser enquadrada no Simples Nacional, dependendo aí o porte da empresa, que é um regime mais compartilhado de arrecadação, ou seja, uma cobrança, uma fiscalização de tributo, que ela não é tão aí detalhada mais para a pessoa de grande porte, não é uma pessoa jurídica de grande porte, tá? Então, para tornar a propriedade de pessoa jurídica, deve ter o CNPJ rural, tá? Que é o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, como a gente já viu aí das pessoas cadastram as empresas comercial, realizado por uma pessoa física na junta comercial do Estado, tá? Com a classificação em empresa rural. Lá vai trazer exatamente como a questão da empresa rural e não empresa comercial, tá? Pessoal, um detalhe bem importante, tá? Somente no estado de São Paulo, que o produtor rural, ele é obrigado a retirar o CNPJ rural, tá? Então, aqui no estado de Mato Grosso, em alguns, esse registro é optativo, tá? Mas lá em São Paulo,
para você ser um produtor rural, você é obrigado a retirar o CNPJ rural, tá? O CNPJ rural, pessoal, ele é emitido pela Receita, como a gente já sabe, né, como aí de pessoa jurídica comercial ou industrial, e para a gente obter esse CNPJ é necessário alguns documentos, ficha cadastral de pessoa jurídica, documento básico de entrada no CNPJ, estatuto social da empresa, que vai ser registrado na junta comercial, aí cópia, aí entra a questão da carteira de identidade, né, e cadastro pessoa física do dono do negócio ou dos donos, né, documento de posse de propriedade, que seria aí a chácara, o sítio ou a fazenda, além do ITR, o CCIR, comprovante de endereço e matrícula do imóvel, e caso seja arrendatário, é necessário ter o contrato com todos os dados da propriedade, tá? Não é difícil, mas tem aquela questão da junção de documentos, para quem quer entrar nessa questão aí do cadastro pessoa jurídica rural, tá? Então, pessoal, as alíquotas do imposto de renda, né, que foram divulgadas aí pela Receita Federal referente ao ano de 2020, né, 2020 e 2021, então nós temos aí a questão da renda anual, tá? Temos aí os isentos de pagamentos, aí temos a questão daquele valor de 28 mil, né, até 33 mil e pouco, você paga uma alíquota de 7,5%, aí dos 33.919,80 até 45 mil você paga 15%, então quanto mais você ganha, mais você paga, tá? Onde chega aí um valor de 27%, que seria o valor de 55, né, quando for maior esse 55.976,16, tá? Então, por isso que, às vezes, tem pessoas que faturam, né, principalmente o pessoal efetivo, tanto do estado, do município ou do governo federal, que quanto mais ganha, mais, olha isso, né, 27%, pessoal, imagina, né, você ganhar aí 10 mil reais, um exemplo, a média 2.700 é só de imposto, fora os descontos, né, INSS e tal. É claro que tem aquelas deduções de dependentes e tal, mas é muito, né? Então, quanto mais você ganha, é aquilo que a gente fala, né? Às vezes a gente trabalha num país 5 meses só para pagar tributos, como vocês já viram, a gente trabalha de janeiro a 31 de maio somente para pagar tributos no Brasil. É muito, né? E aí imagina você ter um rendimento e ainda o governo abocanhar aí 27%, né? Mais de 27% de imposto, né? Isso não é justo, né, pessoal? Felizmente, né? Bom, então, prosseguindo essa questão, isso é importante vocês saberem, né? Claro que através de um curso aí vai ser bem mais detalhado como fazer, mas todas as despesas da atividade rural, pessoal, devem ser declaradas no momento do preenchimento do imposto de renda, tá? Então, por isso que eu falo, tem aquele controle, a junção de documentos, isso é importante, e aí os produtores devem inserir a questão principalmente das receitas anuais que vão ser decorrentes da sua atividade, tá? Como também os salários funcionários, aluguéis pagos a terceiros, aposentadorias e afins, né? O resultado da atividade rural, pessoal, quando positivo, ele vai integrar a base do cálculo, do valor ali que vai ser pago no imposto, e quando negativo, constitui prejuízo compensável, desde que escriturado no livro caixa, tá? Então tem essa questão também, lá que a gente falou um pouquinho da empresa lucro real. Então, quando você tem prejuízo, você não paga imposto. Agora, quando você tem aí um rendimento, né, um valor a mais aí, automaticamente você vai pagar, sim, o imposto, tá? A pessoa física, ela fica obrigada à conservação e guarda do livro caixa, tá? E dos documentos fiscais que demonstram a apuração do prejuízo a compensar. É claro que a gente tem que tomar muito cuidado sobre essa questão, tá? E os tributos, eles podem ser referentes, né, às receitas e despesas da atividade rural, de acordo com o limite de 20% da receita bruta total, tá? Então, com o livro caixa digital do produtor rural, pessoal, o chamado LCDPR, essa etapa ela deve ser facilitada. Então, para quem tem curiosidade, pode acessar o site da Receita, tá? Mas não se confunda, o LCDPR não substitui a obrigatoriedade do imposto de renda para o produtor rural, que nada mais é do que um livro caixa, né? Aqui, pessoal, a gente pode ver, ó, esse livro caixa, ele não substitui o imposto de renda para o produtor rural, mas é um controle. Aqui a gente pode ver um manual de preenchimento, tá? Então, para quem tem curiosidade, pode ir lá ver. Trata sobre esse livro caixa digital. Então, você pode tanto produzir, né, pedir para fabricar aí um software, né, ou desenvolver um software, que é melhor, do livro caixa digital para o produtor. E lá você vai ter o controle da sua contabilidade, tá? Então, sobre a questão, como eu falei para vocês, esse prazo de entrega
é muito importante, né, o fator a ser considerado. Se a gente não entregar no prazo, entregar atrasado, a gente recebe aí a questão da multa de R$ 165,74. E outro fator que a gente pode dizer que é considerado, pessoal, na entrega antecipada da declaração, é que além de maior tempo para as possíveis retificações do documento, a restituição do imposto segue a ordem de entrega, tá? Então é importante, eu não consegui finalizar a declaração, entrega como você enviou e depois você faz a correção, tá? Então é importante isso, como os contadores, principalmente especialistas, falam, não terminou a declaração, entrega ela e depois faça a retificação, tá? Então, quanto antes você entregar, você será restituído antes dos demais, tá? Podendo utilizar o dinheiro da restituição para pagamento de contas, quitação de dívida, entre outros. Então, a data limite para envio, como eu falei para vocês aí, seria 30 de abril, mais prorrogado. Esse ano foi prorrogado para 31 de maio, tá? Então, pessoal, atualmente a declaração do imposto de renda, ela pode ser realizada de duas formas. O contribuinte, ele pode realizar o preenchimento pelo aplicativo de celular, como eu falo para vocês, é importante, né, a tecnologia, mas às vezes ela dá um trabalho para a gente aí, né, como a questão do travamento, a questão que não corrompido, arquivo corrompido, dá um problema, mas é mais solução também, né, o chamado custo-benefício. Então, nós temos o preenchimento via aplicativo celular, que você pode acessar aí também, tá? Ou por meio do computador, né? Então, para baixar é só você instalar o programa, entrar lá no site da Receita e selecionar Imposto de Renda Pessoa Física 2020, tá? Então, o arquivo vai ser baixado e você instala no computador e é totalmente gratuito. Para quem não fez, pode fazer esse teste lá, tá? Então, nós temos aqui um layout, basicamente do aplicativo, ó, tá? Então, tá lá no Google Play, você pode baixar isso aqui e automaticamente você pode fazer o seu imposto de renda, tá? O importante, pessoal, e interessante é você certificar de baixar o app da Receita Federal do Brasil, tá? Por quê? Porque a gente sabe que tem muitos outros aplicativos que pode ser aí golpe, né? Então é bom a gente ficar atento com essa questão, tá? Então, após preencher aí os dados solicitados, aí vai iniciar a declaração, que a gente passou passo a passo, tá? E aí o aplicativo, ele possui uma boa usabilidade e interface bacana que vai facilitar esse preenchimento, tá? Então, para preenchimento correto dos dados, alguns documentos são essenciais, como o salário e vencimentos, benefícios, documentos, bens e direitos, recibo de pagamento, CPF e os dados gerais aí das contas bancárias também, tá? Como que a gestão agrícola pode ajudar você na declaração de imposto de renda, principalmente para produtor rural, tá? A gente sabe que os constantes avanços, pessoal, da tecnologia, ele vai permitir o quê? Os órgãos fiscalizadores cruzar as diversas informações geradas pelas pessoas, como eu falei para vocês. Não pense que a Receita ela não faz essa verificação, ela faz, tá? Vocês podem ver que nós temos as notas fiscais eletrônicas, que hoje veio para aperfeiçoar, melhorar o desenvolvimento do nosso trabalho na área contábil, mas também tem essa questão da fiscalização, tá? Assim, a cada ano que passa, o Estado está mais exigente na correta declaração de rendimentos, tá? Além disso, pessoal, um detalhe muito importante, a Receita Federal, ela tem por direito o prazo de 5 anos para fiscalizar essas declarações dos contribuintes, tá? E busca aí por eventuais irregularidades, no caso, principalmente de pessoa física. Não pense que você foi lá, fez a declaração, processou, restituiu, que encerrou. O prazo é de 5 anos, tá? Então, a Receita, ela vai ficar fazendo essa vistoria. Aconteceu alguma coisa na normalidade, ela vai estar te notificando, tá bom? Esse é um prazo aí de 5 anos, ela tem por direito 5 anos fiscalizar a sua declaração, tá? Então, para o ano de 2020, as fiscalizações se concentram nos anos mais antigos, que seria de 2015 a 2016, né? 19, tá, pessoal? Aqui tá errado aqui. Deixa eu só alterar aqui. Sobre essa questão da declaração, tá? Vamos voltar aqui. Eu coloquei errado aqui, né? Seria a questão dos 5 anos. Vamos ver aqui, beleza. Então, pessoal, é importante a gente fazer essa análise, tá? Não pense que uma vez processou que eles não vão voltar. Vai sim, tá? Então, para isso, pessoal, a gestão agrícola bem realizada facilita o quê? A declaração do imposto de renda do produtor. Então, é importante você informar isso, passar para ele, tá? Então, com uma boa organização, o produtor rural terá tudo que foi gasto e recebido nas últimas safras. Já essas informações vão dar o custo de produção, investimentos e demais valores que vão integrar a atividade agrícola e sua gestão.
importantíssimo, tá? E para se ter um bom acompanhamento das atividades, é bom um software de gestão agrícola. Por quê? Que vai manter os dados seguros e fáceis de serem visualizados, tá? Então, dessa maneira, fica fácil encontrar os comprovantes fiscais de todas as movimentações para declarar um imposto. Além disso, um planejamento bem realizado da empresa, ela pode auxiliar na redução do imposto de renda, tá? Também é importante, pessoal, que os produtores rurais estruturem sua empresa de acordo com as regras e normas da legislação, tá? Isso é importante. Pessoal, dúvidas? Conseguiram entender, compreender essa parte que eu passei para vocês? Fiquem à vontade, né? Para fazer pergunta, questionamento. Conseguiram compreender? Professor, Oi. na verdade, eu tenho um questionamento, mas não é da matéria de hoje, no caso. É o seguinte, a primeira avaliação nossa foi... Sua internet está cortando. Você está falando, está cortando. Não sei se é só para mim. Não estou entendendo, está cortando. Tá cortando mais para alguém aí, pessoal? Para mim eu não estou entendendo, Josiane. Você não quer sair e entrar de novo? Sim, professor, tá cortando mesmo. Isso. Josiane, faz o seguinte, sai e entra novamente. Não sei se é esse problema. Que aquela vez você saiu e aí melhorou um pouco. Não sei se é a sua internet agora, mas tá cortando ainda, tá? Você tá me ouvindo bem, Josiane? Tá tranquilo aí? Eu acho que vai ter que fazer isso, né? Sair e voltar de novo, tá? Fazer o seguinte, Josiane, eu vou continuar para a gente não atrasar, aí no final você pode fazer a pergunta, tá bom? Então vamos só continuar aqui, até se estabilizar a sua internet, agora você, acho que foi a sua internet que deu uma travadinha aí, tá bom? Pessoal, contabilidade rural, lançamentos contábeis. Agora a gente vai fazer alguns lançamentos, né, que eu fiz, demonstrar para vocês, que posteriormente vocês vão fazer também essa atividade, tá? A gente vai tratar aí dos lançamentos da cultura temporária, considerando aí o chamado valor justo, que a gente viu aí na nossa última aula, tá? Então é importante que vocês verifiquem, né, os lançamentos, aqui é claro, está postado lá, e vocês vão desenvolver também essa atividade de lançamentos, tá? Eu só vou mudar alguns valores, que basicamente vocês vão ter que desenvolver depois, tá? Então a gente começa aí, ó, vamos imaginar uma cultura temporária X, tá? Período de vida curto, então temporária, 3, 4 meses, que vai ter valores de mercado bem definidos. Inicialmente, contabilizamos o custo do plantio, adubação, semente, mão de obra, entre outros. Admita-se que esse valor seja de 2.000 pago à vista. Então, nesse caso, já é um ativo biológico, tá? Então, esse aqui já é um exercício de lançamentos que vocês vão começar a desenvolver. Então, fiz aqui o débito e crédito e tal, né? Considerando aí o valor justo. E aí, fiz o lançamento e fiz os razonetes, tá? Aí, a gente colocou, antes do crescimento significativo, portanto, o plantio é avaliado a preço de custo. Já com a cultura informação, passamos ao valor justo, ou seja, de mercado, sendo estimado em 2.500. Então, a gente viu a questão do lançamento da cultura permanente, que a gente vai fazer depois também. Por enquanto, isso aqui é só da cultura temporária, para vocês entenderem, tá? Então, nós temos aí 2.000 gasto, mas essa cultura ela foi avaliada em 2.500. E as despesas estimadas para a venda são de 5%. O que eu faço, né? Atualização do mercado. Como eu tenho R$500 lá de avaliação de mercado, pessoal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir uma continha chamada ativo biológico valor justo lá no ativo, tá? E colocar essa diferença dos 2.000. Se eu avaliei 2.500, faltou 500, então eu tenho que fazer o ajuste, tá? Então eu tenho uma conta do ativo, debito R$500 e credito ajuste ao valor justo que vai lá na DRE, tá? Esse valor aqui, ele vai na DRE, tá? E aí depois eu coloquei despesas previstas de venda de 5% de 2.000, que vai dar R$100. Também eu tenho que fazer o lançamento. Nesse caso aqui, pessoal, basicamente ele vai ser como um crédito, né? Eu vou creditar lá
no ativo biológico justo, vocês podem ver que é a mesma conta, tá? E o ajuste de valor lá na DRE eu vou debitar, tá? Então, vai diminuir a questão do valor lá dos R$500. Aqui eu tenho o razonete, então vocês podem ver, ó, R$500 debitado seria esse valor de ajuste de mercado e creditado R$500. Depois eu peguei lá as despesas previstas, R$100, eu debitei ajuste ao valor justo, que é da DRE, e depois do ativo. Então, eu debitei aqui, ó, DRE e creditei lá no ativo, tá? Isso aqui vocês vão desenvolver atividade, vai ter dúvida, a gente vai tirar, mas para vocês compreenderem, todo valor que passar valor de mercado, automaticamente eu tenho que fazer os lançamentos, tá? Prosseguindo, custo da colheita. Então, a gente teve um custo da colheita pago R$200 à vista. Então, o que eu faço? Eu tenho aquela continha, eu abro uma conta, que eu já mostrei para vocês nas aulas anteriores, do ativo biológico, custo da cultura. E aí eu lanço, tá? Ó, ativo biológico, tá? Lembrando, pessoal, que esses 2.000 aqui nada mais é do que esse valor aqui, tá? Ó, ativo biológico, custo da cultura, ó. Então, eu faço o lançamento e já vou fazendo a atualização dos tá? Dos razonetes. Então, nós temos aqui o custo da colheita. Então, foi pago à vista, saiu caixa ou banco. Então, eu lanço esses R$200 no ativo biológico, cultura, né, custo da cultura X, e credito ativo biológico, valor justo, tá? Então, desculpa, pessoal, o caixa e banco, tá? Ó, R$200 e R$200. Esses R$200 aqui, ó, nada mais é do que vai ser o quê? Vai ser o valor, aqui, ó, ajuste ao valor justo de R$200. Por quê? Porque eu também tenho que fazer, toda vez quando eu tenho um ativo biológico, né, e eu tenho uma atualização de mercado, eu tenho que fazer esse lançamento, tá? Que lançamento é esse? Né? Ó, ajuste ao valor justo. Quando eu falo ajuste ao valor justo, é da DRE. Então, não confunda, não se desespere também, que lá vai falar ajuste ao valor justo. Ativo biológico é do ativo. Então, eu faço o lançamento, ó, ajuste ao valor justo, de R$200, tá? Aqui, ó, deixa eu só... Eu acredito que vai estar aqui, deixa eu ver aqui. Ajuste ao valor justo, R$200, e o ativo biológico, valor justo de R$200. Está aqui os R$200. Eu acredito que eu fiz o lançamento do razonete em outro lugar aqui. Aqui só tem 3, deixa eu ver aqui. Ele é um pouquinho mesmo complicado, tá? Deixa eu ver mais à frente aqui. Acho que faltou o lançamento aqui no caso da... Depois eu só ajusto aqui. Faltou esse lançamento aqui, tá, pessoal? O ajuste. Por quê, ó? Se vocês forem ver, nós tivemos aqui, ó, ajuste ao valor justo da DR R$100, só que aí eu tenho o outro lançamento de R$200 do custo da colheita, tá? Então aqui, ó, até vou arrumar para vocês, depois eu posto lá. Só não puxei, dá um trabalhinho esses lançamentos, mas basicamente não é difícil assim, tá? Isso aqui vai ficar lá para vocês, vão ter dúvida, a gente vai tirar. Então, esse lançamento, ele vem aqui também, ó. Vamos colocar aqui para vocês entenderem, né? Ó, tá vendo aqui esse lançamento? Eu tenho que debitar o quê? R$200, certo? Então, eu basicamente, deixa eu ver aqui, R$100, R$200. Então, ele vai vir aqui, ó. R$200, tá? Conseguiram entender, pessoal? Então, cada débito é um crédito. Então, eu lancei R$200 aqui e eu só esqueci de trazer o razonete aqui para vocês compreenderem. Depois eu vou atualizar o arquivo que está lá no portal, tá? Pessoal, alguma dúvida até aqui dos lançamentos? Alguém quer fazer alguma pergunta? Estão conseguindo compreender? Isso é normal, tá? Da gente fazer... Deixa eu voltar aqui. Isso é normal da gente fazer os ajustes aqui, porque na hora do lançamento, é muito lançamento minucioso, que aí a gente acaba esquecendo de colocar algum razonete. Mas o lançamento está correto, tá? Então tá aqui, ó, ativo biológico, que vai lá no ativo, é da cultura. Lembre-se que tem valor justo e custo da cultura, ó. Tá? Então, fiz o lançamento aqui, do R$200, e caixa e banco tá aqui, ó, o lançamento, tá? Ajuste ao valor justo, que vai na DRE, então eu fiz aqui o lançamento,
que já com saldo anterior, tá? E o ativo biológico valor justo de R$200, tá aqui, ó. Fechou? Pessoal, dúvidas até agora? Estão conseguindo entender? Pode perguntar, tá, pessoal? Isso aí é normal acontecer, lançamento. Quando chega lançamento, a gente, às vezes o aluno trava, às vezes dá algum probleminha, mas os lançamentos é assim, tá? Continuando, o produto agrícola colhido de ativos biológicos deve ser mensurado ao valor justo, menos as despesas de vendas no momento da colheita. Então, no nosso exemplo, vamos admitir que o valor de mercado não mudou, tá? Então, nós temos aqui o estoque, tá? O que a gente vai fazer? Então, basicamente, a gente tem agora a colheita daqueles produtos que estavam... Lembra que a gente falou do ativo biológico que está crescendo, né? Você está cuidando, tem os custos ainda, que daí depois você encerra a produção. Quando você encerra a produção, pessoal, você tem que transferir para o estoque. É que depois do estoque que você vai vender, tá? Então, eu vou pegar aqui o saldo. Basicamente, eu tenho o saldo, né, do ativo biológico. Professor, da onde saiu esse 2.200? Saiu daqui, pessoal, ó. Tá vendo aqui? Então, basicamente, é esse somatório aqui, ó, ativo biológico, que agora eu vou jogar para o estoque, produto agrícola X. Então, eu faço somente já a transferência. Tá aqui, ó, 2.200, saldo zero, transferir 2.200, que ele veio para cá, ó. Tá ok? Depois eu tenho o ativo biológico, valor justo, né? É o ativo lá, que vai tratar sobre a questão aí do valor justo, que a gente faz o confronto com a despesa, né, lá da DRE, e aí eu tenho que jogar para o estoque também, ele faz um componente, né, ele integra isso. Então, ativo biológico, valor justo, eu faço o somatório. Da onde saiu esse somatório? Saiu daqui, pessoal, ó. Tá vendo aqui? Eu já fiz um fechamento aqui, ó. 500 menos 300, sobrou 200, o saldo, tá? Então, como eu falei para vocês, às vezes acontece da gente já fazer o somatório, eu não coloquei o saldo aqui, nas outras contas posteriores eu coloquei. Mas é essa a diferença, débito e crédito. Então, 500 menos 300 seria o 200 que eu tenho que transferir pro estoque, tá? Então, se eu for vir aqui, ó, aqui eu já coloquei, ó, para ficar melhor para vocês. Mas vocês podem sempre voltar um slide anterior que vocês vão ver de onde saiu a conta. Então, tá aqui, ó, né? Transferir R$200 que vai para o estoque também. Então, eu zerei essas duas contas, ó. Essas duas contas estão zeradas, elas não fazem mais parte, por enquanto, aí do lançamento, tá? Depois, pessoal, o que está lá no estoque, eu faço a venda, né? Então, eu vou vender R$3.500, como os lançamentos comuns de uma empresa comercial que vocês já fizeram. Então, eu tenho crédito, sempre credito à venda, e debito caixa e banco, porque foi à vista. Então, eu tenho aqui, ó, 3.500 e vou jogar 3.500 aqui no caixa, tá? Ó, pode ver, até coloquei em cor diferentes aqui para vocês compreenderem. E aqui são os saldos anteriores que já tem. Então, basicamente, eu tenho um saldo de 1.300. 3.500 menos 2.200, sobrou 1.300. Depois eu tenho o quê? Se eu vendi o produto, pessoal, tem que dar baixa do estoque. Então, basicamente, foi vendido todo o produto, tá? Aqui a gente vai considerar que foi vendido todo o produto, e eu vou dar baixa do estoque. Então, eu dou baixa de 2.400, que tá aqui, ó. Tá vendo aqui o estoque? Então, eu vou trazer ele para cá, 2.400, e vou dar baixa lá no custo do produto vendido. Então, eu zero essa conta também e jogo para o custo do produto vendido. Lembre-se, toda venda deve se dar baixa no estoque, tá? E aí nós temos a questão também, pessoal, aqui, ó, do ajuste, lá daquele valor do ajuste ao valor justo que você lançou da DRE. Então, eu tenho que fazer o quê? Basicamente, está aqui, ó. Aqui ele vai mudar, né? Por que vai mudar? Porque ele aumentou um valor lá que eu tinha esquecido, ó. Deixa eu só voltar aqui para vocês verem. R$200, lembra? Então, aqui vai R$200. Então, eu venho aqui, ó. Vou até atualizar para vocês. Deixa eu voltar aqui. Vamos ver aqui. Seria o valor de... Não, aqui não. Valor justo. Ajuste de valor justo. Ajuste de valor justo. Então, aqui eu teria... R$200.
Então, basicamente, eu tenho... De qualquer jeito, né, pessoal, ficou a mesma coisa, né? Vocês viram que eu fiz aqui o lançamento, ficou a mesma coisa, né? 500 menos 300, basicamente, ficou os R$200. Acho que eu só esqueci lá mesmo, tá? Então, eu tenho que fazer essa transferência porque é uma conta, basicamente, de resultado. Então, eu tenho que jogar no custo do produto vendido. Então, tá aqui, ó. Debitei ajuste de valor de mercado, que é os R$200. E, basicamente, deixa eu ver aqui. Só ver uma alteração aqui. Tá certo. Debitei R$200, tá? E aí, joguei lá no custo do produto vendido, tá? E aí, depois eu tive as despesas de vendas, tá? Que é aquele valor de R$100. Então, eu creditei banco, tá aqui, ó, R$100 e debitei R$100 de venda que ele falou lá o valor, tá? Professor, da onde que tá? Tá aqui, pessoal, ó, só voltar para vocês verem. Esses exercícios a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo, basicamente por causa disso, que a gente volta 5% do valor de 2.000, então 5% vai ser o valor de R$100, tá? Aqui, ó, tá bom, pessoal? Então não fique aí, não entre em pânico, que exercício é assim, a gente tem que fazer devagar até o aluno compreender, tá? E como vocês sabem, até eu, às vezes, algum lançamento ou outro, a gente faz com calma, mas acaba esquecendo de colocar um razonete. Mas o lançamento está correto, tá? Primeiro eu fiz o lançamento, depois os razonete. Então tá aqui os ajustes, aquelas contas de resultado, e aí vem a questão da DRE. Vocês podem ver que é um exercício bem pequenininho, né, para vocês compreenderem. Então nós temos uma receita de 3.500, que está aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a receita. Ó, venda do produto, tá? Então tá aqui 3.500. 2.200 é o custo do produto vendido, então eu posso vir aqui, ó, e ver o saldo, tá? Ó, 2.200. Lucro bruto 1.300, 3.500 menos 200, 1.300, menos as despesas de venda, que é os R$100 que tá aqui, ó, tá? Então, assim, para fazer de produtor rural, nada mais é do que você classificar depois as contas de resultados e patrimoniais. Então, o que vai na DRE são as contas de resultado, tá? E aí nós temos o valor de 1.200 do lucro na atividade, tá? Vocês viram que é bem pequenininho, mas para vocês compreenderem um pouco melhor aí, a gente vai desenvolver um exercício desse tamanho, vocês compreenderem, tirar dúvida, e basicamente a gente prossegue, tá? Pessoal, no período 2, então é o mesmo exercício, pessoal, só que eu vou mudar um pouquinho aqui o exercício, tá? Eu vou dizer que o custo da colheita aumentou, foi pago à vista, e as despesas de venda mais R$20. Além daqueles 100, aumentou mais R$20. E o valor justo, que seria 2.500, foi para 2.700. Então, aumentou, né, R$200. Então, eu faço novamente o lançamento, tá? R$200 aqui o custo da colheita, ó, ativo biológico, caixa e banco, fiz o pagamento à vista. E aí, basicamente, eu faço o lançamento. Tá aqui, ó, né? Se vocês forem ver aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ó, 250, o saldo anterior, tá? A gente sempre pega o saldo anterior que aconteceu lá, por quê? Porque houve mudanças apenas do custo da colheita e das despesas de venda. Então, eu tenho aqui o ativo biológico, ó, por isso que é importante vocês fazerem certinho o lançamento, tá? 250 tá aqui, eu até coloquei em cor diferente para vocês entenderem. Caixa e banco, eu fiz o crédito. Depois eu fiz o ajuste que eu tenho que fazer, tá? A atualização de mercado é assim, pessoal. Toda vez que você faz o lançamento do ativo biológico, né, custo da cultura, automaticamente você vai ter que fazer um ajuste na DRE e também no ativo. Então, eu faço aqui o ajuste de 250, debito o ajuste ao valor justo, que vai lá na DRE, e credito 250 no ativo biológico, que vai lá no ativo, tá? Valor atualizado, então, tá aqui, ó. Então, basicamente, eu faço, né, esse lançamento. Então, só para vocês terem ideia, isso aqui só foi o ajuste do custo da colheita, tá? Então, a gente faz, basicamente, aí 2 débitos e 2 créditos. E aí, nós temos o valor atualizado, aquela diferença de R$200, tá? Por quê? Porque eu já estou utilizando o saldo. Então, eu faço a diferença, como a gente viu na última aula, se vocês prestarem atenção lá nos slides, vai ter essa atualização que a gente vai fazer da cultura permanente, tá? Então, eu faço o ajuste, ó. Debito lá no ativo, que é um ganho, R$200, e eu credito na DRE R$200, débito e crédito, tá? Então, tá aqui, ó, ativo biológico, valor justo, então tá aqui os R$200, e aqui ajuste ao valor R$200. Temos a questão
das despesas de venda, até coloquei aqui para vocês não confundir, de R$20. Então, nós temos o ativo biológico, valor justo, tá? Que basicamente vai lá no ativo, e ajuste ao valor justo, que vai lá na DRE. Então, eu faço os lançamentos, ó. Debitei ajuste ao valor justo, R$20, e creditei R$20 que eu tenho que fazer essa contraprova aí, tá? Transferência da cultura. Então, vamos supor que você já encerrou lá a sua cultura. Joga no estoque, que vai ser vendido posteriormente, tá? Então, 2.450, que vai ser esse somatório aqui, pessoal, ó. Só voltando aqui para vocês verem. Deixa eu voltar aqui. Ativo biológico, aqui, ó. Tá vendo aqui? Então, é o somatório do ativo que eu vou jogar para o estoque toda vez, tá? E aí, basicamente, é esse valor aqui. E aí, joga no estoque, normal, como o outro lançamento. E aí, depois eu jogo o valor do ativo também, biológico justo, valor justo, para o estoque. Então, sempre vai ser 2 lançamentos. Eu encerro essas 2 contas, cultura e valor justo, e jogo para o estoque, tá? Tá aqui, ó, 330, e credito aqui o valor para encerrar essa conta e também a questão do ativo. Sempre faz o encerramento, tá? Admita ainda que no montante da venda, no momento da venda, né, temos um montante aí de um valor de R$4.000. Foi um montante de 4.000 que eu vendi a minha produção. Considera-se tudo, tá? Venda, novamente o lançamento de venda, debita a caixa ou banco. E aí eu dou baixa no estoque. Lembre-se, vendeu, dá baixa no estoque. Joga para o custo do produto vendido. 2.780. Da onde é esse valor, professor? Tá aqui, ó, do estoque, tá? E aí nós temos os lançamentos, então caixa, eu debito 4.000 e credito venda. Custo do produto, 2.780 e credito estoque, zerando ele, tá? Depois eu faço os ajustes finais, tá, pessoal? Que nada mais é do que aquele ajuste, eu tenho que finalizar aquela conta que eu criei na DRE, ajuste ao valor justo, 330, e aí eu credito o valor do custo do produto vendido, tá? Então, debitei ajuste, tá aqui, ó, para a gente encerrar ela, eu encerro e jogo no custo do produto vendido. Debitei o ajuste, creditei o custo do produto vendido. Depois eu faço a baixa aqui das despesas de venda de 120. Era 100, ele fala que aumentou 20. Então, 120. Debito despesas de venda, conforme, e credito R$120 no banco, tá? Faço os encerramentos, é claro que essas contas aqui, elas ficam abertas, né, as patrimoniais, elas não fecham, e aí a gente só faz o lançamento das contas de resultado, receita e despesa. Tá aqui, 4.000, que foi a venda, tá aqui. Custo do produto vendido, tá? 2.450, o saldo, ó, eu coloquei para vocês entenderem. Lucro bruto 1.550, despesas de venda, que é o 120, que está aqui, ó, é uma conta de resultado, e aí eu tenho um lucro na atividade de R$1.430, tá ok? Pessoal, dúvidas, perguntas? O que vocês acharam? Exercício muito difícil? Pode ficar à vontade aí. Josiane, melhorou sua internet? Muito difícil. Muito difícil? Não, vocês vão ver que eu vou passar um exercício, pessoal, só mudando os valores, até vocês compreenderem melhor, tá? Não vai ser um exercício diferente do que eu expliquei. Só vou mudar os valores. É só seguir essa mesma metodologia, tá? Josiane, tá me ouvindo? Tô, prof. Melhorou agora? Agora eu acredito que melhorou, Acho que né? sim, caiu, voltou. Uhum, Eu queria ver a também. questão da prova passada, prof. Pode falar. É porque, assim, ficou... Eu achei, né? Tá travando de novo aí sua internet. Ixi, eu acho que caiu a internet dela lá. Eu acho que ela quer dizer, professor, que 1 hora é muito pouco para 20 perguntas. Quase não dei conta de responder. Eu acho que é isso que ela quer dizer. Eu vou dizer para ela aqui. É isso, Josiane? Vixe, tá difícil aí, não dá para ouvir, não. Pessoal, mas assim, ó, se vocês observarem, são questões que cada questão daquela, eu calculo em média 1 minuto e 20, tá? É calculado. Por que eu coloco esse tempo? Justamente para aqueles alunos, tem alunos que eles acabam, de uma maneira ou outra, aproveitando essa questão para fazer a chamada cola na prova. A gente sabe que a maioria dos alunos
consulta. Ah, isso é errado? Eu não faço muito questão por isso. Mas o tempo, né, até foi passado pela coordenação. Por quê? Porque se o aluno não faz nada, dificulta mesmo para ele tirar nota, tá? Não é o caso de vocês, mas assim, a gente sabe que vocês estão aqui presentes, que vocês fazem atividade, não se preocupa com essa questão às vezes, tá? Por quê? Porque a gente nota o aluno que está ali, né, batalhando, está estudando, está fazendo as atividades. Então, isso é um tempo, basicamente, pessoal, justamente para tentar amenizar essa situação. Não é o caso de vocês, mas tem aluno que realmente não faz nada, e na hora da prova ele ganha esse mérito de consultar, e o aluno que está estudando acaba não conseguindo atingir a nota, tá? Mas se você for ver 20 questões aí, você consegue, tem aluno que faz em meia hora, tá? 25 minutos. Então, a gente baseou nessa questão dos resultados anteriores. Então, toda avaliação eu coloquei esse resultado, tá? Esse tempo aí de 1 hora, tá? Lembrando que a última prova, pessoal, vai ser 40 questões, só que tem questões que se repetem, tá? Então, assim, é um pouco mais difícil a última, não difícil assim, mas ela exige um pouco mais de tempo, até porque vocês têm, nenhum aluno até hoje reprovou por essa questão de fazer essa prova dessa maneira que a gente passou, tá? Então, até foi passado em reuniões, estipular 1 hora, justamente para aquele aluno se dedicar. O que se dedicou, ele passa, o que não se dedicou. Já teve aluno que realmente chorou, reclamou, mas você pode ver que o cara não fez nenhuma atividade, não participou, como eu falei, não é o caso de vocês. Mas não se preocupe com essa questão, tá bom? Por isso que eu falo, quando for fazer a prova, faça de um computador, se for possível, tá, pessoal? Não é obrigatório, justamente por essa questão que demora um pouco mesmo, tá? E, assim, não é para prejudicar vocês, mas todos os semestres a gente adotou essa metodologia justamente para dificultar aqueles alunos que não compareçam na aula, tá? Mas não se preocupe, Josiana, a gente vê o esforço de vocês, as atividades, e, querendo ou não, a última prova tem aluno que precisa 1, 2 pontos para passar, tá? E aí a gente não vai reprovar o aluno por causa disso. Tranquilo? Eva, Josiane. Josiane, será que caiu a internet dela? Sim, prof, tranquilo, então. Tá, Josiane, mas assim, ó, não se preocupe, eu vejo vocês, eu tô acompanhando vocês, se vocês fazem, se vocês estão aí, o método é esse, tá? Quem vai ser prejudicado vai ser aqueles alunos que não se interessam. Não é justo que você venha na aula, que você faça as atividades, e que o aluno vai lá e faz a questão dessa prova aí colando, né? Porque a gente dificulta um pouco colar, porque o aluno, ele não sabe nem onde que tá as questões. E essas questões só vai estar na minha aula, ela não está na internet. Então, ele procura internet, não é o caso de vocês, mas já tem alunos aí que copiam, né, resposta de outro lugar, não tem nada a ver. A gente zera a questão dele, por quê? Porque não tem nada a ver com a aula, né? Então, eu sempre tento passar das minhas aulas justamente para dificultar um pouco para os alunos, mas fiquem tranquilos que vocês estão acompanhando, entregando atividades, né? Se precisar aí de alguns décimos aí para passar no final, né, a gente não vai reprovar vocês, tá bom? A gente vê o esforço de vocês. Então, assim, é uma metodologia que a gente usou, e muitos professores fazem isso justamente para complicar um pouco para os alunos desinteressados. Tá ok? Beleza, pessoal? Bom, pessoal, então, se não tem nenhuma pergunta, eu vou estar passando uma atividade para vocês. Para amanhã. Então, vai cair um exercício desse, né? Provavelmente eu vou passar 2 exercícios. Esses 2 aí que eu passei para vocês é o que eu vou cobrar para amanhã, tá? Mas se baseia nesse exercício que eu passei para vocês agora, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, o que a gente pode fazer? Tenta fazer, né, e me entregar. Mesmo se vocês fizerem errado, a gente vai corrigir, a gente vai considerar, e aí, posteriormente, na aula, né, na próxima aula, a gente tira todas as dúvidas, tá? Mas vai ser baseado nesse que eu passei. Então, não vai ser complicado, não vou complicar para vocês, basicamente porque vocês já estão aí nos acompanhando, vocês têm interesse de estar na aula, eu sei que muitos estão trabalhando também, tá, pessoal? Quando eu falo desinteressado, não é aqueles que estão trabalhando
e posteriormente assista a aula, faz a enquete, entrega as atividades. São realmente aqueles que não se interessam na aula. A gente sabe que sempre tem esses alunos. E não é o intuito da gente prejudicar o aluno. O aluno, por si só, ele se prejudica, né? Mas provavelmente vai ser 2 exercícios baseados nesses 2 que eu passei para vocês, tá? Não vou fazer pergunta, vai ser desenvolvimento desses 2 exercícios, e aí vocês fazem. Se vocês quiserem fazerem no caderno e tirar foto e anexar, tá, pessoal? Porque hoje a gente tem essa ferramenta, né, de você tirar foto, gerar em PDF e mandar no portal Cigar, tá? Do que você ir lá numa impressora, se tiver, melhor ainda, faz um caderno, né, escaneia e manda para mim. Mas vai ser 2 exercícios desses bem pequenininhos. Se vocês for ver aí, é bem pequeno mesmo, tá bom? Pessoal, dúvidas? Não tem dúvidas? Perguntas? A gente vai encerrar, então, a questão aí na nossa aula de hoje, tá? Peço desculpa aí pelo atraso, infelizmente a tecnologia às vezes nos deixa na mão, né? Mas o objetivo é esse, passar o conteúdo para vocês, e sempre eu vou estar informando, pessoal, no grupo de WhatsApp, qualquer problema que acontecer, a gente não entrar na aula, lembrando que sempre vai ser o mesmo link, tá? Então eu só replico o link, porque às vezes algum aluno ou outro, às vezes acaba formatando o celular, ou dando algum problema, e acaba não tendo acesso ao link, mas vai ser sempre o mesmo link, para a gente não ter que ficar mudando, tá bom? Pessoal, então, um grande abraço, bom final de semana para vocês, se cuidem, né? E a gente se vê aí na próxima quinta-feira, tá? E aí, amanhã, aí a partir das 9 horas, vai estar disponibilizado a atividade para vocês da aula de hoje, tá bom? Qualquer dúvida, estamos aí à disposição. Professor, a minha o senhor vai mandar pelo WhatsApp para entregar hoje? Ou só semana que vem? Como é que vai ser? Acontecer. Se eu não mandar hoje, Josiane, eu mando domingo. Ou amanhã para você fazer domingo, tá? E daí você pode me entregar até segunda-feira, tá bom? Se eu não mandar hoje, eu estou numa correria, como eu falei para vocês, até peço desculpa nessa correria. Hoje à tarde nós temos aí uma aula de campo do mestrado, então vai ser bem corrido para mim. Mas sempre a gente vai estar agilizando. Se eu não mandar hoje, eu mando para você amanhã, que daí você pode acessar domingo, mas aí você vai ter até segunda-feira para me entregar essa atividade por e-mail. Tá bom? Tá bom, então, prof. Então tá. Pessoal, um abraço, fiquem com Deus. Ok. Um abraço, fiquem com Deus. E abraço. Até. Próxima.